Vamos agora estudar as músicas de origem da vida. Vamos lá? Primeira musiquinha, ó. A biogênese, como pode um peixe vivo. Vamos lá? Aristóteles defende espontânea geração. Aristóteles defende espontânea geração. É o pai da biogênese, é o pai da biogênese da matéria bruta surge em seres vivos de montão. Da matéria bruta surge em seres vivos de montão. Nida Helmont e Descartes defender a biogênese. Nida Helmont e Descartes defender a biogênese. Estavam enganados, a vida só vem de vida, isso hoje tá provado. A vida só vem de vida, isso hoje tá provado, ok? Vamos lá. Aristóteles foi o primeiro a criar a teoria, o cara criou a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Dizia que a vida se originava de matéria bruta. A vida vem de matéria bruta. Ele é o pai da abiogênese. Diz que da matéria bruta surge, não é que surgiu, não é que os primeiros surgiram, é que essa teoria dizia que a vida vem de matéria bruta, hoje inclusive. Needham, que está até escrito errado, deve ter um H aqui, ó. Needham, Helmont, Van Helmont e Descartes. Esses indivíduos defenderam a abiogênese, foram grandes defensores, o filósofo René Descartes, ok? Esse Helmont, que foi um médico belga, e que dizia que a partir de camisas sujas surgiriam ratos, e o Needham, que travou uma batalha célebre, ele contra um padre, Lázaro Spallanzani, dizia Needham que caldo de carne poderia originar micro-organismos. Todos estavam enganados, a vida só vem de vida, e hoje está provado que a geração espontânea já foi derrubada. Teoria da biogênese. Biogênese, a música é aquela. É Natal, sabe qual é? Então, ó, vamos lá. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Século XVII, Red nos mostrou que em frascos tampados mosca não entrou. Século XVII, Red nos mostrou que em frascos tampados mosca não entrou. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Século XIX, na França Pasteur, frascos com pescoço, caldo a ferver. Século XIX, na França Pasteur, frasco com pescoço, caldo a ferver. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Todo ser vem de outro ser, biogênese provou e eu vou aprender. Foi assim que Pasteur logo derrubou geração espontânea que tanto durou. Foi assim que Pasteur logo derrubou geração espontânea que tanto durou. Então, ó, todo ser vem de outro ser, é a biogênese. Vida só vem de vida. Século XVII vem a primeira porrada. Quando Francesco Redi, usando frascos, foi um dos primeiros caras a usar um método com... ele botou frascos tampados e frascos destampados, grupo controle nas experiências dele. E notou que nos frascos tampados não acontecia a putrefação, o apodrecimento, a chegada de larvas de moscas, mostrando que a mosca só entrou quando estava destampado. Inclusive, os primeiros experimentos de Redi, ele usou frascos vedados. A mosca não entrou, aí a bactéria não apareceu, não ficou podre a carne. Porém, ele mesmo disse, bom, mas estão dizendo que faltou o O2. Aí ele botou uma telazinha, botou uma gaze e a mosca não entrou também. Então ele foi um grande impulsionador da teoria da biogênese. Agora, a porrada final na geração espontânea foi no século XIX, na França, quando Louis Pasteur, usou os frascos com pescoço de ganso e botou um caldo para ferver. Essa fervura do caldo fez com que morressem
os micro-organismos, os esporos, e ele viu que não apodrecia mais o caldo de carne. E aí, inclusive, alguns defensores da geração espontânea, sobretudo os amigos ainda do Needham, os defensores de Needham, diziam: mas, pastor, você ferveu o caldo, destruiu o princípio ativo. Ele disse: pronto, quebrou o vidro, botou em contato com o ar e automaticamente o caldo tornou-se putrefato, ok? Foi assim que Pasteur derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea. Finalmente, a música da origem da vida, a música atual, que é aquela que diz assim: eu sou rica, rica, rica. Então, nossa terra primitiva, metano e amônia tem, vapor d'água e hidrogênio, calor e raios também. Nossa terra primitiva, metano e amônia tem, vapor d'água e hidrogênio, calor e raios também. Aminoácidos surgiram, proteínas bem depois, conservados na água, Oparin supôs. Aminoácidos surgiram, proteínas bem depois, conservados na água, Oparin supôs. Usando seu aparelho, Miller conseguiu provar formação de aminoácidos espontânea. Fox formou proteínas somente por aquecer um caldo de aminoácidos, não vai se esquecer. A hipótese heterotrófica aceita por Oparin, vida surge no oceano bem devagarinho. A hipótese heterotrófica aceita por Oparin, vida surge no oceano bem devagarinho. Então, terra primitiva: metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Lembra? Os 4 gases que entraram em reação graças à fonte de energia, calor e raios. Então, calor e raios promoveram a reação entre esses compostos, todos inorgânicos, deram origem na atmosfera ainda às primeiras moléculas orgânicas, que provavelmente foram aminoácidos, que os aminoácidos caíram na Terra com as chuvas torrenciais, escorreram para os oceanos, e somente havendo a síntese natural das proteínas e, consequentemente, das enzimas, foi possível ter o surgimento da vida. Então, a vida surgiu depois do surgimento das proteínas. As proteínas formaram aglomerados proteicos na água, chamados de coacervados ou coacervatos, que foi descrito por Haldane e Oparin. E o Oparin supôs. Note que Oparin não provou nada. Ele criou um modelo, mas ele não provou nada disso. Quem provou parte do trabalho de Oparin foi o nosso amigo Miller. Miller provou, ele pegou um aparelhozinho e lá botou metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio, calor e raios. E eis que ele obteve formação de aminoácidos espontânea. Formação espontânea de aminoácidos no famoso aparelho de Miller. Além de aminoácidos, ele também conseguiu fabricar glicídios e carboidratos, etc. Finalmente, depois de Miller, o outro cara que ajudou a provar a hipótese de Oparin foi um cara chamado Fox. Fox conseguiu formar proteínas somente por aquecer caldo de aminoácidos. Veja que ele não promoveu, não tinha ribossomos. Ele botou um caldo de carne e começou a aquecer, esfriar, aquecer, esfriar, aquecer, esfriar esse caldo de aminoácidos. E eis que surgiram proteínas. Ou seja, ele provou a possibilidade de que se tenha formado na atmosfera primitiva proteínas de forma espontânea. E aí virou a hipótese de Oparin. A hipótese de Oparin depois foi mais complementada e ele defendeu essa hipótese até o resto dos seus dias. É a hipótese heterotrófica, que diz que os primeiros seres vivos eram heterótrofos e que se nutriam a partir daquele caldo, da sopa primitiva, do caldo orgânico que havia nos oceanos primitivos, ok? Lembre-se que hoje em dia existe uma outra hipótese, chamada hipótese autotrófica, que admite que os primeiros seres vivos não eram heterótrofos, não eram bactérias heterótrofos, eram arqueobactérias autotróficas, quimiosintetizantes. Hoje já há esta hipótese mais completa. Aproveitando, quando o Oparin criou isso daí, admitiu-se que, pela ordem, surgiu na Terra primeiro os processos de fermentação, depois o processo de fotossíntese e, por último, o processo de respiração aeróbica. Note que é na ordem alfabética: Fé, depois Fó, depois Ré. Fermentação, fotossíntese e respiração. Somente depois da fermentação, a atmosfera se encheu de CO2.
E somente depois de surgir CO2, ocorreu a fotossíntese. E somente depois da fotossíntese surgiu o O2. E somente depois do O2 surgiu a respiração aeróbica. Essa é a hipótese de Oparin.